E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da Universidade Federal de Pernambuco, que trata de um tema interessante, que é a corrente iônica. Dá uma olhadinha então, presta atenção aqui, olha. Numa solução iônica, N+, que é igual a 5 vezes 10 à quinta íons positivos, com carga individual Q+, igual a mais 2E, se deslocam para a direita a cada segundo. Por outro lado, N- igual a 4 vezes 10 a 16 íons negativos, com carga individual Q- igual a -E, se movem em sentido contrário a cada segundo. Qual é a corrente em mA nessa solução? Dado que esse E que aparece aqui nas cargas individuais é o valor 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga elétrica elementar. Tá bom? Nossa, professor, já não entendi nada. O que é esse N+, o que é esse N-, né? Então vamos acompanhar aqui. Bom, esse N quer dizer número, tá? E mais é uma menção aos íons positivos. Então você tem a cada segundo um deslocamento aí para a direita de 5 vezes 10 a 15 íons positivos, tá? E para você entender melhor essa ideia, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Antes de eu ir para o exercício propriamente dito, tá? Antes de resolver a questão, vamos dar uma olhada no geral para ver como isso funciona, para que faça mais sentido para você esse texto, tá bom? Afinal, você está aqui no ABC da Física para isso, né? A gente não está aqui só para resolver a questão, tá? A gente quer explorar melhor essa ideia, explicar outros detalhes, até que para você entenda bem essa matéria, para que você não tenha dificuldade em outras questões, né? O que adianta você assistir aí a um videozinho de uma resolução rápida, né? E de repente você fica na mesma, você continua sem resolver os seus problemas, não é? Vamos aprender de forma definitiva, então. Essa é a proposta, tá? Olha só. Então, o que eu trago aqui para você? Ó? Você tem aqui uma bateria, representada aqui ó, pelo polo positivo, polo negativo. Tem uma lâmpada. Essa lâmpada é só para dizer o seguinte, olha, se tiver corrente passando aqui nesse fio, a lâmpada acende. Se não tiver corrente, a lâmpada fica apagada, tá bom? O que mais que a gente fez aqui? Esses fios aqui em cima, esses fios aqui que eu estou apontando, ó, que é um fiozinho de cobre, né? Veja que ele está ligado a esse eletrodo. Esse eletrodo aqui é uma chapa metálica que foi mergulhada aonde? Então, esse, vamos dizer assim, essa porção amarela é a minha solução, é o meu líquido, e nesse líquido contém os íons. Tá? Só para você entender um pouquinho melhor na prática, imagina você pegar um punhado de sal de cozinha, que é o NaCl, e jogar na água. O que vai acontecer? Você vai ter a dissociação, a quebra desse sal, formando o Na+, que é o chamado cátion sódio, e o Cl-, que é o ânion cloreto. O Na+ é o que, né? É como se fosse um átomo de sódio que perdeu um elétron, portanto, ele está carregado positivamente. Então, o Na+ é como se fosse o quê? Uma carga elétrica positiva. Um átomo de sódio que perdeu um elétron. Já o ânion cloreto, imagina um átomo de cloro que ganha um elétron. Portanto, ele vai se comportar como se fosse uma carga negativa. Mas, na verdade, é um átomo de cloro que ganha um elétron, tá? Essa é a ideia básica, tá bom? Beleza. Então, é como se cada maisinho que aparece aqui dentro desse líquido, dentro dessa sopa, fosse um íon positivo. E cada negativo em azul representa o quê? Um íon negativo, uma carga elétrica negativa que está aí dentro dessa sopa, tá bom? Então, didaticamente falando, é como se eu tivesse aqui uma sopa de íons aí, íons positivos e íons negativos. Tá? Apesar de eu ter citado aqui o NaCl,
A questão, ela não traz nenhuma menção quanto à espécie química, tá? Então, simplesmente pensa assim, quando ele fala 5 vezes 10 a 15 íons positivos, você pode pensar que dentro da solução, cada bolinha vermelha dessa é um íon positivo. Imagina que tem um monte delas, tem 5 vezes 10 a 15, né? Que é o 5 seguido de 15 zeros aí, é muita coisa, né? Da mesma forma que ele vai dizer que você tem 4 vezes 10 a 16 íons negativos. É como se você tivesse essas cargas negativas em azul, 4 vezes 10 a 16 delas aí dentro dessa sopa. Essa é a ideia básica, tá bom? Beleza? Ótimo. Então agora vamos pensar dessa forma, ó, pegando uma coisa mais básica para você aqui. Então pensa assim, ó, pensa que no caso eu não tenho essa solução, tá? Essa solução iônica, e aí eu vou fazer assim, ó, veja só. Imagina então que você tem essa bateria, um fio de cobre aqui ligado a uma lâmpada e 2 eletrodos. Esses eletrodos podem ser 2 pedacinhos de metal, uma chapa metálica, por exemplo, tá? Agora veja só, se entre esses 2 eletrodos eu conectasse, por exemplo, um fio, como esse aqui de cima, imagina, tá vendo esse fio aqui? Eu pego um outro fio desse, ó, e fecho aqui assim, ó. Eu te pergunto, a lâmpada acenderia? Sim, porque você já tem essa noção de que vai circular uma corrente. Por quê? Porque quando eu tenho uma bateria, que é geradora de energia, e um caminho fechado, lembra disso? Um caminho fechado, então vai ter a circulação de uma corrente, né? E quando uma corrente elétrica passa aqui pela lâmpada, ela acende. Lembra que o sentido da corrente é o sentido convencional, que vai do polo positivo para o negativo. Então, se eu colocasse aqui entre os 2 eletrodos um condutor, porque esse fio metálico é um condutor, por exemplo, fio de cobre, então a lâmpada acenderia. Tranquilo, né? Noções básicas de eletrodinâmica. Tá, agora se eu fizesse assim, ó, volta lá para o eletrodo, ó, os eletrodos estão em aberto. Bom, se eu deixar isso aqui em aberto, o que acontece? Apesar de ter uma pilha, a lâmpada ficaria apagada, por quê? Porque agora eu não teria um caminho fechado para as cargas elétricas circularem, ou seja, eu não teria corrente passando pela lâmpada, então a lâmpada estaria apagada. Então veja, como você sabe que, aqui no caso, olha, quando eu não coloco nada aqui, aqui eu tenho o próprio ar, né? Ó, isso aqui então, essa nuvenzinha, só para dizer que eu tenho ar aqui, né? Então, eu posso dizer que esse eletrodo vermelho e o eletrodo azul, esses 2 metais, estão em contato com ar. Mas quando estão em contato com ar, a lâmpada não acende. Conclusão que a gente chega então é que essa camada de ar que está conectando, né, os 2 eletrodos é um material isolante, porque ele não permite a passagem de cargas elétricas através dele. A mesma coisa seria se você colocasse aqui, por exemplo, uma tira de borracha, né? Ó, por exemplo, imagina que eu tenho um pedaço de borracha. Ó, isso aqui é borracha, tá? Ó, borracha. E aí eu pergunto para você, a lâmpada acenderia caso eu colocasse borracha? Também não, porque a borracha é isolante. Ela, dizendo um termo bem popular, ela corta a corrente, né? Não deixa a corrente passar. Beleza? Então quer dizer que a regra do jogo, vamos dizer assim, é a seguinte: se eu coloco os 2 eletrodos metálicos em contato com o material condutor, por exemplo, um fio de cobre, a lâmpada acende. Agora, se esses 2 eletrodos não estiverem em contato com o material condutor, ou seja, estiverem em contato com o material isolante, ar, borracha, vidro, etc., a lâmpada não acende, porque eu não teria passagem de corrente elétrica, tá bom? Agora veja, lá dos seus estudos de ciência, ainda lá no ensino fundamental, você viu o seguinte: e se eu colocar os 2 eletrodos mergulhados, olha bem, mergulhados numa solução de água com sal, não é? Você já ouviu falar que a água com sal é condutora, então volta aqui. Então a gente pode pensar, só para deixar mais próximo aí de vocês, que isso aqui, esses íons, é, por exemplo, quando você pega o sal e joga na água, porque a gente viu que promove a dissociação. E aí acontece, quando eu coloco esses 2 eletrodos mergulhados na água com sal, a lâmpada acende. Sinal que a água com sal, ela é o quê? Ela é condutora elétrica, da mesma forma que você colocar um fio aqui, ó.
Se no lugar da água com sal você colocar um fio metálico, a lâmpada acende do mesmo jeito, tá bom? Então, qual é a conclusão que a gente chega? De que, por exemplo, a água com sal é condutora de eletricidade, porque ela permite passagem de corrente elétrica através dela, tá bom? E aí você linka essa ideia com o texto aqui. Olha o que ele pergunta. Ele quer saber qual é a corrente elétrica na solução. Quer dizer, essa solução aqui, por exemplo, água com sal, né? No caso, ele não deu espécie química, mas enfim, ele quer a corrente aqui. Então, se ele quer a corrente nesse líquido, nessa sopa, né? Nessa solução, é porque eu vou ter o quê? Movimento de cargas elétricas. E ele quer que você calcule essa corrente. Então, essa é a ideia básica, tá bom? Beleza? Agora, deixa eu mostrar para você como que se dá essa corrente, tá? Então, vamos começar do zero aqui, tá certo? Olha só. Então, imagina que eu tenho aqui a bateria, né? O polo positivo e o polo negativo e tal. Então, a gente sabe o seguinte. Eu não vou detalhar tanto assim, tá? Mas num outro momento, numa aula de geradores, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas assim, uma ideia bem básica, bem didática para você assim entender, tá? Eu posso encarar o polo positivo da bateria como se fosse um reservatório dentro dela em que eu tenho excesso de cargas positivas, tá? Então, polo quer dizer lugar onde vivem as cargas positivas de uma pilha, tá? Então, imagina que esse polo positivo é uma grande concentração de cargas positivas. Elas moram dentro desse compartimento da pilha aqui, tá? E do outro lado, eu tenho o polo negativo da pilha, quer dizer, polo quer dizer lugar, negativo quer dizer é um lugar onde vivem, vamos dizer assim, dentro da pilha, cargas negativas. Então, eu tenho excesso de cargas negativas ali naquele polo negativo, tá? Então, polo negativo, eu posso pensar que é um monte de carga negativa aqui, tá bom? Essa é a ideia básica, tá? Muito bem. E pensa que esses dois reservatórios estão bem separados, assim, eles não têm como se comunicar. De repente você pode pensar, mas professor, o positivo e o negativo ali não vão se juntar e neutralizar? Não, não existe essa possibilidade, tá? Pensa que eles estão em salas separadas, incomunicáveis, tá? Beleza. Então olha o que acontece agora. Preste bem atenção nisso. Esse fio aqui, ó, esse fio, você sabe que ele tem ali elétrons livres, né? Tudo bem? Esse metal também tem os seus elétrons livres. Quando eu falo que tem elétrons livres, é porque quando eu tenho um metal, quem tem liberdade de movimento são os elétrons livres. O próton, ele não tem essa liberdade de movimento dentro de um metal, porque pensa que o próton está lá preso ao núcleo, né? E para você tirar o próton lá do núcleo para ele se movimentar ao longo do fio, a energia seria estupenda, né? Não seria uma energia pequena que vem de uma pilha capaz de fazer isso. Então, você tem que entender assim, que quando eu tenho um condutor metálico, quem tem liberdade de movimento são os elétrons livres, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Vou até colocar para você aqui, ó, quando eu tenho um condutor metálico, não esquece, tá? No condutor metálico, quem tem essa liberdade de movimento são elétrons livres. Numa linguagem mais técnica, a gente diz que os portadores de carga elétrica no metal são os elétrons. São eles que podem se movimentar através dele, tá? Muito bem, então. Agora, vamos pensar assim. Tá vendo esse eletrodo vermelho aqui? Pode ser uma barra, sei lá, uma barra de cobre, por exemplo, um pedaço de fio, um pedaço de zinco, alguma coisa assim, tá? E no começo, essa barra metálica, ela encontra-se eletricamente neutra. Então, se eu tenho um corpo eletricamente neutro, é porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, dentro dessa placa metálica aqui, desse eletrodo, eu vou ter, ó, número de cargas positivas, vamos colocar aqui, ó, positivo, positivo, vou desenhar algumas delas, tá? Igual ao número de cargas negativas, ó, número de prótons igual ao número de elétrons, tá? Vamos colocar aqui o menos simbolizando os elétrons, tá? Pronto, aqui, ó. Cada menos desse representa um elétron, tá bom? E como ele está eletricamente neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Por isso que eu vou desenhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 positivas, 1, 2, 3, 4, 5 negativas, tá? Muito bom. O que vai acontecer então? Na hora que você ligar a bateria, o que acontece?
Tá vendo esse polo positivo dela? O que é o polo positivo dela? É um lugar onde tem um monte de carga positiva lá dentro da pilha. O que tem dentro do fio? Tem elétrons, tem prótons também, sim. Mas lembra que eu falei? No metal, quem é que tem mesmo a liberdade de movimento? São os elétrons, não é isso? Então, esses elétrons aqui, eles são elétrons que já estão dentro do fio. Não está saindo de nenhum lugar, já estão no fio. Assim como esses elétrons em verde aqui, são elétrons que pertencem a esse eletrodo. Tá? Então, olha o que acontece. Na hora que você liga a bateria, esse polo positivo faz o que com esses elétrons? Os atrai, ó, começa a atrair elétrons, ó. Inclusive elétrons aqui da placa. Então, essa placa positiva literalmente vai ter os seus elétrons arrancados por quem? Por esse polo positivo. Então, olha só, à medida que esses elétrons vão deixando essa placa, o que acontece? Essa placa vai ficando com mais prótons do que elétrons. Portanto, com o passar do tempo, o que acontece com essa placa? Ela vai ficando carregada positivamente, porque ela vai tendo excesso de carga positiva. Né? Então, acontece. Agora você pergunta para mim, ô Karim, mas e esses elétrons que chegam aqui no polo positivo, vão ficar aí? Não, não vão pelo seguinte, porque se esses elétrons ficarem aqui, olha o que acontece. Imagina que esse elétron chega aqui e encontra esse positivo aqui. Bom, carga negativa com carga positiva não ia neutralizar? Ia. Por exemplo, se esse outro elétron chegasse nesse compartimento, nesse polo positivo, e encontrasse esse elétron, o que aconteceria? Ia neutralizar. Você percebe que em pouco tempo, essa concentração de carga positiva aqui no polo positivo, ela simplesmente ia morrendo, ia ficando cada vez mais fraca. E aí, em questão de pouco tempo, essas cargas positivas iam ser neutralizadas pela negativa. Quer dizer, simplesmente esse polo positivo da pilha deixaria de existir. E se eu não tivesse mais o polo positivo da pilha, então essa pilha não existiria mais. Então, cada elétron que chega aqui, ele não pode ficar aí, senão vai diminuir esse poder positivo. Né? Então, acontece. Aí, a pilha, o que ela vai fazer? Ela vai gastar energia para pegar esse elétron. Esse elétron que chega aqui, ó, a vontade dele é ficar aqui nesse compartimento, é morar aí, porque elétron adora carga positiva. Mas o que a bateria faz? A bateria, ela sabe que se esse elétron ficar aqui, vai detonar esse polo positivo. Então a bateria, ela gasta energia para tirar o elétron aqui do polo positivo e levar para onde? Lá para o negativo. E aí quando esse elétron é colocado naquela sala, naquele compartimento onde tem elétrons, o que acontece? Esses elétrons, quando olhar para esse elétron que acaba de chegar, fala assim para ele, ó, vai embora, você não é bem-vindo aqui. Porque você sabe que carga negativa detesta carga negativa. Então esse elétron automaticamente é repelido, então ele é colocado de novo aqui no mercado. Quer dizer, ele é colocado do outro lado. Então acontece, a bateria ela vai tirar elétrons aqui dessa placa e colocá-los aonde? Olha só, aí esses elétrons, eles vão para onde? Eles vão para essa placa azul. Essa placa azul, quando começa o jogo, ela também está neutra. Ó. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá certo? Agora, o que acontece? À medida que esses elétrons que foram arrancados desse lado e vão sendo depositados aqui, o que acontece? Esse lado, em compensação, ela começa a ter excesso de elétrons, porque esses elétrons aqui, ó, começam a se depositar nessa placa. Então, o que acontece com o passar do tempo? Essa placa vermelha, ela fica carregada positivamente porque ela tem elétrons arrancados. E esses elétrons que foram tirados aqui são depositados na outra placa, que vai ficando carregada negativamente. Ou seja, resultado da ideia fica desse jeito. Com o passar do tempo, essa placa fica carregada positivamente e essa negativamente. Só toma cuidado. Não quer dizer que essa placa vermelha só vai ter carga positiva. Não, na verdade ela tem positiva e negativa, só que tem excesso de positiva, tá? É como se a positiva prevalecesse, tá? A mesma coisa, a placa azul vai ficar com excesso de carga negativa, tá bom? Beleza? Então esse é o primeiro ponto, tá? É o primeiro efeito que a bateria produz, certo? Agora, olha o que acontece. Vamos pensar agora nos íons
que estão dentro da sopa. Lembra? Esse íon positivo é uma carga positiva. E esse azul é um íon negativo, que é uma carga negativa. Agora, quando eu tenho esses íons na solução, eles têm liberdade de movimento. Não é igual, por exemplo, o próton que está preso ao núcleo, não. Tanto aqui a positiva, o íon positivo, como o íon negativo dentro do líquido, tem liberdade de movimento. Tá? Então, olha que interessante. Faça de conta que você é esse íon vermelho aqui. Tá vendo esse íon vermelho? Ó, pensa que é você. Ó. Pega para mim esse íon positivo aqui. Tá? Se você fosse esse íon positivo, você vai olhar à tua esquerda e você vai ver uma placa muito positiva. O que essa placa muito positiva faz com você que é positivo? Te repele. Então, olha, esses íons positivos, eles começam a sentir uma repulsão, ó, esse daqui, todos eles, ó, começam a sentir uma repulsão que vem da placa positiva, inclusive esse aqui, ó, também sente uma repulsão que vem da placa positiva. Agora, olha que interessante. Vamos lá para o outro lado? Do outro lado, eu tenho o quê? Uma placa muito negativa. Pessoal, o que uma placa com carga negativa faz com um íon positivo que está aqui dentro? O atrai. Então, olha que interessante. Esse íon positivo, ele tem dois bons motivos para se deslocar para a direita. Quais são os motivos? Cada íon positivo desse sente a repulsão que vem da placa positiva, mas ao mesmo tempo sente o quê? Isso mesmo, sente a atração que vem da positiva. Olha que interessante, ó. Cada íon vermelho desse sente dois bons motivos para migrarem para a placa da direita. Eles se movimentam para a direita, tá bom? Deixa eu só completar aqui, ó. Isso, positivo aqui, vem para cá. Aqui, ó, ele sente uma força de repulsão que vem da positiva e, ao mesmo tempo, o outro motivo que ele sente para ir para lá é a atração que vem da placa negativa. Eu deixei de flechinha azul a atração que vem da placa azul para você entender melhor, tá certo? Então, acontece, eu tenho íons positivos indo para a direita. Agora, volta no texto. Você tem que entender o texto para entender a matéria. Vai lá. O que ele falou? Ele não falou justamente isso? Ó. Dá uma olhada. Ó. Numa solução iônica, quer dizer, nessa sopa amarela aqui, né? O que você tem? 5, 10 a 15 íons positivos. Eu desenhei alguns deles aqui. O que acontece com eles? Cada um tem uma carga individual 2E. Daqui a pouco eu falo disso. Olha só, olha o mais importante aqui, ó. Esses íons positivos se deslocam para a direita. Ah, professor, entendi. É por causa disso. É. Agora, olha que legal. O que ele fala dos íons negativos, minha gente? Olha só. E os íons negativos se movem em sentido contrário. Por quê? Volte aqui. Então, pensa. Se você agora fosse esse íon negativo, fala para mim o que aconteceria com você. O que você sente dentro dessa sopa? Vamos dizer assim? Olha só. O que você vai sentir? Ah, professor, entendi. Se eu fosse esse íon negativo aqui, eu ia olhar para essa placa azul, eu ia me sentir repelido por ela. Esse monstro negativo fala assim para mim, vai embora, né? E me repele. Ah, é verdade, ó. Então, cada negativo desse sente uma repulsão para a esquerda. Isso. E, ao mesmo tempo, o que os íons negativos vão sentir? Veja, a placa positiva atrairão eles. Então, a positiva atrai o íon negativo que mora dentro da sopa. Tá bom? Não pensa você que esse negativo aqui, ele saiu da placa. Não, ele já vive dentro da sopa, tá? Beleza? Pensa assim. Ok, então, ó. Então, esses íons negativos, essas bolinhas azuis, sentem dois bons motivos para ir para a esquerda. A repulsão que vem da negativa e, ao mesmo tempo, a atração que vem da placa positiva. Legal até aí? Tudo bem, inclusive aqui embaixo, né? Só colocando aqui rapidamente. Pronto. Todos os íons, professor? Todos os íons. Né? Muito bom. Então, eu vou te perguntar uma coisa agora. Lembra da definição de corrente que você aprendeu? Lembra que corrente é o quê? Movimento ordenado de cargas elétricas? Sim. Eu te pergunto, o que o íon é, o íon positivo é e o que o íon negativo é? Bom, o íon positivo é como se fosse uma carga elétrica positiva.
íon negativo, uma carga elétrica negativa. Então eu vou te perguntar uma coisa. Dentro dessa sopa amarela aí, você tem um movimento ordenado de cargas elétricas? Tem. Só que essas cargas elétricas, a espécie química é um íon. Então olha o que eu tenho dentro da solução. Eu tenho um movimento ordenado de íons. Como chama um movimento ordenado de íons? Chama-se corrente o quê? De íons, ou seja, uma corrente iônica. Então, dentro dessa solução iônica, eu tenho uma corrente iônica. Entendeu até aí? Tranquilo? Só para revisar. E quando eu tenho um fio metálico, quem que se movimenta mesmo no fio metálico? São os íons? Não, são os elétrons. Então, como chama a corrente num fio metálico? Corrente o quê? Eletrônica, porque é uma corrente de elétrons, tá bom? Beleza? Ótimo. O que a questão pede? Ela pede para você calcular a corrente, vamos voltar na pergunta, ó, determine a corrente na solução. Na solução. Então ele quer a corrente aqui dentro. Tá legal? Vamos resolver agora? Então veja, agora que eu entendi esse mecanismo, agora eu consigo entender melhor o cálculo. Tá? Então eu te pergunto, o que adianta, tá, você olhar uma solução e tá lá, pum, acabou o problema. Cara, você vai continuar na mesma. Aprender física não é simplesmente você olhar uma solução, na verdade você tem que entender desde o texto. Veja que aqui a gente decifrou todo o texto. Esse texto tem que estar muito fluido para você, né? Então, fica complicado você apenas acompanhar uma solução, tá? Vamos lá? Isso é entender mesmo o assunto, né? Volta comigo então, vamos resolver esse problema? Então vamos lá, ó. Bom, e se você estiver gostando aí desse vídeo, por favor, deixa aí o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal para você que está prestando vestibular, é legal para você entender o que é a corrente, tá bom? Deixa aí o seu like, não custa nada, né? Vai ajudar bastante aqui o nosso canal, tá bom? Então agora o próximo passo é o cálculo, tá? Vamos fazer juntos então? Maravilha. Como vai ficar isso aqui, ó? Vai lá comigo, ó. Então eu sei o seguinte, ó. Então eu quero a corrente, não é? Então, definição matemática de corrente. Então, corrente é o que mesmo? É a quantidade de carga que atravessa um condutor num certo tempo, né? Tudo bem? Tranquilo? Tá, lembra que a unidade de carga é o coulomb, a unidade de tempo segundo, e coulomb por segundo dá ampere, tá legal? Então veja agora, eu disse para você assim, ó, corrente é a quantidade de carga que atravessa o condutor num certo tempo. Qual é o condutor que a gente está querendo olhar? Então não é a solução, porque essa solução iônica aqui é como se fosse um condutor. Lembra que eu falei naquela explicação? Como se fosse um fio metálico. Só que não é um fio metálico, é um condutor iônico, tá? Certo. E aí, gente, como que eu vou fazer esse cálculo? Então agora volta no texto, porque tem mais uma informação presente ali, ó. Olha o que ele fala. Tem 5, 10 a 15 íons positivos deslocando para a direita. Atenção aqui, ó. Olha uma informação escondida. A cada segundo, ó. Quando ele fala a cada segundo, ele está me dando o quê? Ele está expressando o tempo. Isso. O ΔT, que é o intervalo de tempo, é de 1 segundo. Então, a cada 1 segundo que passa, passam pelo condutor 5, 10 a 15 íons positivos. Como que a gente pode enxergar isso aqui? Assim, ó, veja. Aqui, ó, eu vou imaginar uma linha, tá? Ó, essa linha aqui. Essa linha aqui, cara, pode ser muitas coisas. Por exemplo, numa estrada, se eu quero medir o fluxo de carros numa estrada, então pensa que aqui é o trecho da estrada e pensa assim, olha, que nessa estrada está passando um certo número de carros aí, nessa linha. Então, sei lá, passaram 30 carros por minuto, por exemplo, certo? Agora, aqui o que acontece? Então, veja só, se eu ficar aqui, ó, tá vendo? Então, essa linha vai ser uma referência, tá? E eu tô vendo que tanto os íons positivos como os negativos estão cruzando essa linha, tá bom? Você pode até pensar assim, ó, que essa linha aqui, sabe a sala de aula? Então, imagina que na hora do intervalo, o professor abre a porta e vai ter um fluxo de alunos passando por essa porta. Então, pensa que aqui é a linha da porta e está passando aluno aí pela porta, tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Se eu pegar meu relógio e deixar passar 1 segundo, o que eu vou enxergar? Me ajuda. Olha só, nesse segundo, nessa linha imaginária,
estão passando quantos íons? Ele falou que é quanto? Ó, 5 vezes 10 a 15 íons positivos. Então, se eu ficar olhando nessa linha por um segundo, o que, que eu vejo passar? 5, 10 a 15 bolinhas vermelhas como essa passando. Só que ao mesmo tempo, quem é que passa junto? Ó, os dois passam. Ó, quem que passa também? Os íons negativos. Então você tem que entender assim, ó, no mesmo um segundo, o que, que eu vejo? Eu vejo duas coisas, ó. 5, 10 a 15 positivos indo para lá e, ao mesmo tempo, 4, 10 a 15 indo para lá. Então, vou ter as duas cargas passando. Mas, professor, elas não vão se encontrar e neutralizar? Não, isso não vai acontecer, porque você sabe que a atração que vem dos polos é muito forte, né? Por mais vontade que esse positivo e negativo tenha de se encontrar, a força de atração dos polos é muito grande. Bom, até porque se essas cargas, se esses íons positivos e negativos se neutralizassem, vamos dizer assim, não teria corrente iônica, tá certo? Legal? Bacana, né? Então, quer dizer que no mesmo segundo eu vejo o quê? 5, 10 a 15 íons positivos mais 4, 10 a 15 íons negativos. Então, olha que interessante. Essa carga que atravessa essa seção, essa linha do condutor, é quem na verdade? Na verdade, essa carga é uma carga total dos íons. Como assim, professor? O que é a carga total dos íons? É a junção, é a soma de quem? Da carga dos íons positivos, mais quem? Mais a carga dos íons negativos. Ah, é porque as duas passam, né, professor? Por isso que eu tenho que somar as duas. Se você não está entendendo por que somos dois, então pensa assim numa coisa mais simples. Sabe aquele exemplo do intervalo na sala de aula? O professor abre a porta, o que acontece? Você não vai ter um fluxo de alunos passando naquela porta? Vou, não vou? Então, quando eu falo assim, por exemplo, que passam 10 alunos naquela porta, quando eu falo 10 alunos, eu estou contando quem? Menino e menina. Vamos supor que desses 10 alunos passaram 6 meninos e 4 meninas. Tá? Então, quando eu falo 10 alunos, eu estou englobando menino e menina. Aqui também, quando eu falo assim, passaram íons, não importa para mim a espécie se é positivo ou negativo. Assim como não importa para mim o gênero se é menino ou menina. Percebe? Então soma tudo. O que está passando é carga. E eu tenho os dois tipos de carga passando aqui. Tá bom? Agora eu repito, se fosse no fio, se eu quisesse calcular a corrente num fio metálico, agora no fio metálico eu não vou ter o próton indo de um lado, o elétron do outro, não, é só elétron, tá? A corrente é só de elétron. Agora no íon, no condutor iônico, eu tenho o íon positivo mais o íon negativo passando, por isso que eu somo as duas cargas, tá? Tudo isso aqui vai ficar, ó, dividida pelo tempo. Então, professor, você vai ter que encontrar a carga positiva dos íons positivos e a carga negativa, exatamente. Agora um detalhe. E quanto que é esse tempo, né? Então lembra que eu falei que durante o mesmo um segundo, entendeu? No mesmo segundo acontece o quê? As duas coisas, né? Então o tempo aqui é um segundo. Tá? Em um segundo acontece as duas coisas, né? Tá bom? Então quanto que dá a carga dos íons positivos? Aí você vai lembrar comigo, ó. Vamos lá. A carga dos íons positivos, vou ter que lembrar lá do comecinho, ó. A carga é N vezes E. No caso, vai ficar positivo porque carga positiva dos íons, né? O que é o N? Número de íons que passaram. E o que é o E? O E, gente, é a carga dos íons. Então agora vamos tomar cuidado. Preste atenção aqui, ó. Aqui eu vou escrever assim, ó. A carga total dos íons positivos é o número de íons vezes a carga de cada íon, tá? É como se fosse uma regra de 3, ó. Um íon tem tanto, 2 íons, tanto, né? Vai multiplicando, tá? Então, N vezes, tá? Beleza. Quanto que é a carga de cada íon positivo? Você vai olhar lá no texto comigo agora, tá? Olha lá, o que ele falou aqui, ó. Ó, passam 5, 10 a 15 íons positivos. Agora, presta atenção. Com carga elétrica, tá? Individual. Q mais igual a 2E. Então, esse Q mais aqui, gente, é esse Q íon que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu só apagar. Ó, esse Q mais aqui, que ele cita no texto, é esse Q do íon que eu falei aqui, ó, tá? Bom, então a carga dos íons positivos fica assim, ó. Vamos lá.
Então, aqui no caso, eu tenho qual que é o número de íons que passa? 5 vezes 10 a 15. E quanto que é a carga individual? A carga de cada íon, mais 2E. Ele falou, ó, mais 2E. É como se tivessem duas cargas positivas em excesso, ó. 2 vezes E, entendeu? É a carga de cada íon. Eu vou deixar minúsculo, vai que você confunde com esse Q maiúsculo, né? Então deixa aqui minúsculo, ó. Então, carga de cada íon positivo, tá? Beleza, vamos fazer essa conta? Vai lá então, 5 vezes 10 a 15 vezes 2 vezes E. Eu vou fazer melhor. Como o outro também, o negativo, tem essa história do E, eu vou fazer tudo de uma vez depois, tá? Acho que é melhor assim, quer ver? Ó, vamos fazer primeiro assim, ó. Quanto que é 2 vezes 5? 10, né? Então fica 10, cuidado, vezes 10 a 15, vezes E, tá bom? Falar 10 ou 10 elevado a 1, mesma coisa. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma expoente. Quanto que vai dar isso? 10A 16 vezes E. Então, a carga, a quantidade de carga total de íons positivos é essa. Deixa guardado. Depois eu aplico que o E é aquele número 1,6, 10 a menos 19, tá? Joia. Agora, vamos calcular aqui separadamente a carga do íon negativo, tá? Então, vai lá. Então, carga dos íons negativos. A carga total de íons negativos vai ser o quê? N vezes a carga do íon negativo. Agora, um detalhe. A rigor, a quantidade de carga dos íons negativos é negativa, é menos alguma coisa, certo? Mas, quando a gente está calculando corrente elétrica, essa quantidade de carga ela é sempre em módulo. Então, apesar de eu saber que, a rigor, íons negativos têm uma quantidade de carga negativa, no cálculo da corrente a gente sempre usa módulo da carga. Senão vai ter aquele problema que eu te falei de o positivo neutralizar o negativo e zerar. Tá bom? Então sempre eu vou somar, tá bom, gente? Soma em módulo, tá? Aquela coisa que eu te falei também. Não importa para mim se é menino ou menina, é aluno, tá? Beleza? Então eu somo tudo, tá? Ótimo. Então vamos usar em módulo. Isso. Aqui, módulo de positivo fica positivo mesmo, mas aqui a gente vai usar em módulo, tá certo? Muito bem, então. Quanto que vai dar isso? Então a carga total de íons negativos é número de íons negativos que passaram. Volta lá no texto. 4, 10 a 16. Então vai. 4, 10 a 16. Carga dos íons negativos. Olha lá, a rigor, tá vendo? Ó, menos E, mas eu vou usar em módulo, tá? Então, usando em módulo, módulo disso fica E, tá vendo? Módulo de menos E, tá bom? Então, é assim, ó, pode ficar tranquilo. Sempre que eu preciso da carga em cálculo de corrente, eu vou usar em módulo, tá? Muito bem, então como vai ficar isso aqui? Carga dos íons negativos é 4 vezes 10 a 16 já é a resposta, né? Muito bem. Então agora, o que a gente faz? Bom, olha só, agora vamos substituir. Então olha só, a carga dos íons positivos. Quanto que dá? 10 a 16 vezes o E. Quem que é o E? Aí você olha aqui no Note a Dot, ó, dado ó, a carga elementar 1,6 10 a menos 19. Então coloca aqui ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, o que eu faço aqui? Bom, aqui tem 1 escondido, 1,6 vezes 1 dá 1,6 mesmo. Multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base, que é 10, soma expoentes. Sempre que eu tenho um expoente negativo, pensa em dívida, tá? Então, olha lá, somar expoente negativo é somar dívida. Então, eu estou devendo 19 e paguei 16. Continuo devendo, continuo negativo, só que devo menos agora, eu devo só 3 e carga é Coulomb. Pronto. Essa é a carga dos íons positivos. Agora, o mesmo aqui para o negativo. Ó. Então, fica 4, 10 a 16. O que é o E? Isso, cuidado. Ó. É 1,6 vezes 10. Opa! Quase acaba a tela aqui. Pronto, vamos ajeitar. A menos 19. Então, como é que fica? Carga dos íons negativos é igual a 1,6 vezes 4, 6,4. Tá bom? Aqui, pessoal, de novo, né? 10 a menos 19 com 10 a 16, mesma coisa do outro. 10 a menos 3, coulombs. Então, você achou a quantidade de carga positiva e a quantidade de carga negativa. O que a gente faz? Voltamos agora para a definição de corrente, caso corrente iônica, né?
Ó. E aí, como vai ficar isso aqui? Ó. Então fica que a corrente na solução é carga do total dos íons positivos, 1,6 vezes 10 a menos 3, mais módulo da carga negativa, 6,4 vezes 10 a menos 3. Tudo isso vai ficar dividido pelo tempo. Então, no mesmo 1 segundo, lembra que é simultâneo, né? No mesmo 1 segundo, eu tenho as duas coisas passando, ó. Entendeu? Beleza? Somos dois. Então, como vai ficar isso aqui? Vamos colocar aqui do lado. Só abaixar um pouquinho essa lâmpada aqui, ó. Para criar mais espaço para a gente, né? Pronto, vamos lá. Então, como vai ficar? A carga aqui em cima é em coulomb, né? 10 a menos 3 coulomb, então fica assim. 1,6 mais 6,4 vai dar 8. 8 vezes 10 a menos 3, o quê? Coulombs por segundo, né? E você sabe que coulomb por segundo é ampere. Então, resposta. A corrente é 8 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Lembre-se que 10 a menos 3 significa mili. Portanto, a corrente é 8 miliamperes. Tá aí a resposta. Tá legal? Você viu que questão bem bacana? Questão legal, questão difícil, né? E então, gente, eu sei que o vídeo ficou bem longo. Na verdade, eu acabei dando uma aula para você, tá? Mas é para que você entenda os detalhes. Não adianta nada você não entender o mecanismo de uma corrente iônica e tentar calcular. Você vai ficar com dúvida, tá bom? Beleza? Um grande abraço para vocês. Até a próxima, tá? Valeu, gente!